Bom dia. Romanos 12. É o livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12. A carta de Paulo aos de Roma. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Você vê que Paulo, ele está nessa rogativa, né? Ele pedindo, clamando, pelas misericórdias de Deus. Que nós fazemos que apresentamos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. Apresentar o nosso corpo é nós termos a certeza de não estarmos fazendo nada contrário ao Evangelho. Nós temos a certeza que os nossos pensamentos não são contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. A nossa vida, ou seja, todo o nosso ser está de acordo, em conformidade com a palavra de Deus. Mas isso é muito difícil, dói, machuca, mas é por isso que nós apresentamos como um sacrifício. Não importa o quão difícil é, nós simplesmente temos que fazer. Não importa o quão complicado é, nós simplesmente temos que fazer. Isto sim, apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto lógico. Não adianta nós estarmos dentro de templos, não adianta sequer estar lendo a Bíblia, orando, rezando, cantando, se a nossa mente estiver cheia de coisas erradas, de maldades, honestidade, prostituição, adultério, enfim, tudo que não presta. Nós temos que estar, todo o nosso ser, agindo em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo que todo mundo ao nosso derredor, tudo esteja contrário, nós fazemos o que é certo. Mas é difícil, exatamente por isso que é sacrifício. Versículo 2: E não amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não podemos nos moldar, não. O mundo diz que, por exemplo, que é normal, por exemplo, o casamento não deu certo, você pode divorciar. O Senhor diz que não. Então, para nós não existe divórcio. O mundo diz que você pode casar novamente. O Senhor diz que não. Então, para nós não pode. O mundo diz que se você viver com uma outra pessoa, é como de fato estiver casado. O Senhor diz que não. O mundo diz que se você estiver vivendo junto, tiver filhos, é uma família. O Senhor diz que não. Pastor, mas o mundo todo mundo sabe. Não. Nós vivemos em conformidade com o Evangelho. Nós não nos moldamos o sistema deste mundo. O mundo diz que é normal ter relações sexuais no namoro, ou no noivado, não importa, no casamento. O Senhor diz que não. Então, para nós é o que vale.
É o que a palavra do Senhor diz que nós obedecemos. O mundo diz que uma mentirinha qualquer, que não faz mal a ninguém, é normal, mas o Senhor diz que não. O mundo diz que se alguém fizer uma maldade com você, você tem que devolver, você tem que fazer igual ou pior. O Senhor diz que não, diz que nós temos que, ao contrário, fazer o bem. Mas isso não é só externamente, inclusive nosso interior. Nossos pensamentos têm que estar de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Então nós não podemos mudar, mas por quê? Mas nós temos que ser transformados pela renovação das nossas mentes. Aí sim, só quando nós estivermos agindo realmente em conformidade com o Evangelho, em conformidade com a palavra de Deus, é que nós vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. As pessoas falam, não, eu conheço, eu sei qual que é a boa vontade do Senhor, não sabe. As pessoas, infelizmente, eu falo muito dos religiosos, muito dos frequentadores de templo, muitos que se dizem evangélicos, não conhecem a boa vontade do Senhor. Eles andam dizendo por aí, não é promessa de Deus, é promessa de Deus, tudo é promessa de Deus. É promessa de Deus que eu tenho um filho, Deus não prometeu dar filho para ninguém. É promessa de Deus que eu tenha dinheiro, casa, carro. Deus não prometeu nada disso para ninguém. Não, Deus prometeu que eu vou viver não sei quantos anos. Não, Deus não prometeu. Então seria uma promessa a todo mundo. Se ele prometesse, então ninguém morreria novo nem jovem. Então nós temos que entender, que nós afirmarmos o que é promessa do Senhor. Nós temos que descobrir qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Nós vimos no início que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Ele. Já começa por aí. Então, muitas das vezes, quando nós mostramos, apresentamos o Evangelho como ele é, chocam as pessoas. Chocam porque as pessoas estão acostumadas com aquele Evangelho adocicado. Não, que Deus vai te dar, Deus Deus vai te vingar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus prometeu, e sendo que não é nada disso. Nós temos que, por isso que eu sempre falo, vamos voltar para o Evangelho, vamos ver exatamente o que o Senhor quer. Que a promessa de Deus é vida eterna, é salvação. Essa é a primeira parte, nós temos que acreditar nisso. Agora, tudo o restante, Ele fez e faz, nós receberemos aqui se nós estivermos de acordo com a vontade dele, se nós nos moldarmos ao Evangelho dele. Então, as pessoas acham que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é você ter dinheiro, casa, carro, você ter uma família perfeita, você ter uma saúde perfeita, você ter... Não é essa. Essa não é a boa, não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que conhecer qual que é ela. E você só conhece meditando a palavra de Deus. Só que você sabe qual que é. Versículo 3. Porquanto pela graça que me foi concedida, exorto cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Não adianta nós ficar falando, não, eu sou isso, eu posso aquilo, eu não. Nós temos que ser realistas. Primeiro nós temos que ser servos. Nós fomos chamados para ser servos. Nós não podemos esquecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus Cristo, que nós falamos tanto que amamos. Jesus Cristo é Deus, ele se destituiu do seu poder, ou seja, seria mesmo que ele tirou a divindade, ele veio ao mundo
como uma pessoa comum, como um homem comum. Ele não foi para um lar rico, uma família rica, ao contrário, uma família simples. Ele veio como uma pessoa simples. E o que ele fez? Todos nós somos pecadores, falho, errante, rebelde. Mas Deus, ele mostrou que é o amor dele. Que o que ele fez? Ele ocupou o nosso lugar, ele ocupou o meu lugar. Eu sendo um pecador, um errante, maldizente, ele ocupou. O que é ocupar o nosso lugar? Ou seja, eu não merecia nada disso, ninguém merece. Mas ele assumiu a minha culpa. Ele chegou, não, aí você não é mais culpado, a culpa toda é minha. Ou seja, não, você tem que ser sentenciado. Não, quem tem que ser sentenciado sou eu. Ele fez isso com todos nós. Nós temos que meditar bem sobre isso. Quem tinha que ser humilhado, chicoteado, espancado, cuspido, era eu. Era cada um de nós. Mas Jesus falou, não, eu faço isso. E quem é que está falando isso? É Deus, gente. Nós temos que meditar sobre isso, é Deus. Deus fez isso em nosso lugar. E agora, muitas vezes, nós queremos afirmar que nós somos isso, nós somos aquilo. Ao contrário, Deus, Jesus disse, não, eu não sou. Eu não sou nada, ele veio como nada. Ele veio para levar os nossos erros, nossos pecados. Mas ele agiu dessa maneira, em compensação, o que aconteceu? Ele foi vitorioso. Ele venceu a morte, ele venceu tudo, e hoje ele morreu, ressuscitou e recebeu todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, em toda parte. E ele prometeu também para nós. Se nós vivemos em conformidade com a palavra dele, nós também venceremos nele. Esta é a promessa. Nós seremos vitoriosos. Nós reinaremos com ele. Por esse motivo, antes de pensar, que somos alguma coisa, que podemos, vamos lembrar que nós somos sim, nós temos que nos orgulharmos de ser servos de Cristo. Nós temos que nos orgulharmos de até sofrer injúrias e acusações por causa do nome de Cristo. O versículo 4 diz assim, pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Somos um corpo em Cristo. Assim como um corpo humano. Um corpo humano nós temos braço, perna. O braço não serve para nós andar, o que serve é a perna. A perna não serve para nós pegar nada, mas o braço, a mão, sim. Os olhos não servem para cheirar, mas sim o nariz. Da mesma forma que o nariz não serve para cada um, tem a função específica. Assim também nós em Cristo. Somos o corpo de Cristo. Cada um nós temos uma função específica que o Senhor nos determinou. Na igreja de Cristo, que somos nós temos que exercer a nossa função. Nem todo mundo nem todos os pastores são profetas, nem todos os profetas são pastores, são ministradores. Cada um tem uma função, mas que toda ela ele esteja vivendo em conformidade com o Evangelho. Somos o corpo de Cristo. Versículo 6 fala, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Cada um tem um dom. Não, meu dom, Deus me capacitou para profetizar. Então nós temos que usar ele na proporção da fé. O que é profetizar? É nós falarmos e aquilo que Deus nos revela, nós termos certeza do que Deus está falando
eu vou falar, é aquilo que Deus está falando, porque o profeta, quando fala, acontece. Então nós temos que ter fé o bastante, não ouvir. Agora o Senhor realmente falou comigo que vai acontecer isso daqui em X tempo. Então você ter a tranquilidade de chegar para alguém e falar, olha, vai acontecer isso assim. Temos que entender o que é profeta, porque as pessoas também fazem confusão, pensa que profeta fica falando sobre o passado. Não, profeta fala do futuro. Deus está preocupado com o futuro, com aquilo que vai acontecer ainda. Então, se nós temos o dom de profetizar, vamos usar com inteligência de acordo com a nossa fé. Não adianta nós tentarmos dar uma super profeta, grande coisa, e nós falarmos bobagem, porque aí nós seremos punidos. Versículo 7. Se o teu dom é servir, sirva-se. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador, o que contribui, coopera com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então o que nós temos que fazer? Se o nosso dom não é servir. Nós conhecemos pessoas, por exemplo, extremamente prestativa, que está ali sempre te ajudando, pronta de ajudar, colaborar, na igreja, ou seja, no seu escritório, sua casa, pessoa que tem o dom realmente de servir. Ela não é menor do que ninguém, mesmo porque todos nós somos servos. De alguma maneira somos servos. Se o dom dela, Deus a capacitou para estar servindo, glória a Deus. Se o seu dom é servir, você se sente bem servindo, continue. Mas faça com dedicação, faça com honradez. Se o seu dom é ensinar, que ensine. Mas ensine de acordo com a palavra de Deus, que ensine de acordo com o Evangelho e ensine com inteligência. Cada um tem, na igreja, no colo, cada um, não. Pessoal, não, eu tenho um dom, eu sou professor, professora. Que faça, mas faça com inteligência de acordo com a palavra de Deus. Se encorajar, haja como encorajador. Não, meu dom encorajar, as pessoas estão para baixo, eu chego, dou uma palavra, eu consigo levantar, consigo fazer a pessoa se erguer. Glória a Deus, você foi capacitada pelo Senhor por isso. O Deus te deu o dom para você fazer isso, então faça em conformidade com a palavra de Deus. Não, você não vai encorajar a pessoa falando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Se o seu dom é contribuir, coopere com generosidade. Não, eu gosto de estar ofertando na casa do Senhor, eu gosto de estar ajudando na obra de Deus, que ajude. Eu não faço outra coisa, o que eu gosto não, é de estar ajudando, erguendo, sendo coluna. Glória a Deus, Deus te deu. Esse é um dom de Deus, então que faça. Pastor, também gosta de ajudar quando encontra alguém que precisa, gosta de lhe ajudando, ofertando. Glória a Deus, isso é dom de Deus. Faça, mas faça de acordo com a vontade de Deus, é fazer para o Senhor, não é fazer para mostrar para as pessoas, não. Tem pessoas hoje que falam que são generosas, estão fazendo caridade, estão fazendo bondade, mas estão fazendo assim com o telefone na mão, tirando fotos para postar na mídia. Isso aí já receberam galardão no mundo, a Bíblia nos fala. Nós temos que fazer com a mão direita e a mão esquerda não tem que saber. Então, se o seu dom ajudar, muito bem que ajude, que assim faça. Na igreja, na rua, onde quer que seja. Se exercer liderança, que ministre com zelo. Se você vai levantar como líder, você sabe liderar, faça com sabedoria, faça de acordo com a palavra de Deus, seja um líder verdadeiro, assim como Jesus era, apesar de humilde. Jesus foi humilde, por tal que ele mesmo lavou depois os pés dos discípulos, mostrando que a humildade, o que é simplicidade, mas é um líder. Ele foi um grande líder, nós vemos isso. Então, se nós somos líder, levantar como líder, mas sejamos simples. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Se nós temos dom, eu não posso ver pessoas
e sofrendo, que com ela eu sofro. Então tudo bem que vamos, então que ore, que clame, que interceda. Mas faça isso também, tudo de acordo com a palavra de Deus. 9, versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Então preste atenção nesse versículo, é importante que as pessoas às vezes não entendem, não compreendem. Nós estamos falando do amor. O amor seja sem qualquer fingimento, verdadeiro. Então como é que é o amor? No mesmo versículo, hein? Odiai, sim, o mal, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. É o amor, nós estamos falando do amor, mas para odiarmos o mal. Então quando eu falo que as pessoas estão odiando, as pessoas estão odiando os parentes, estão odiando os filhos, os pais, os amigos, dizendo se amar, acreditando que estão amando, mas estão odiando. Se você tem um filho, uma filha rebelde, uma filha que está no erro, está fazendo o que não deve, está nas drogas, está no homossexualismo, está em tudo, você fala não, está divorciado, casando de novo, está envolvido no que é pecado, em adultério, fornicação, e você com a história, não, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, minhas filhas eu tenho que receber em casa, eu tenho que apoiar, você não está amando, você está odiando, e vai vocês tudo para onde? Para o inferno. Nós temos que amar, mas odiar sim o mal. Ah não, se está no erro tem que condenar, não. Tá errado, não podemos aceitar. Ah, se você tem um filho, tem uma filha que está no erro. Ah não, trazer para dentro de casa, não dá. Ah, sua filha, o seu filho abandonou a família, abandonou a esposa, abandonou o marido, abandonou o filho, agora vem para dentro da sua casa, não, meu, mas não, negativo. Aqui não. Você tem sua família. Você tem que viver a sua família. Ah, mas ele fez isso. Não, procure se acertar. Ah, mas eu não amo mais ele. Então procure amar. Busque no Senhor. Ah, não, seu filho está viciado em drogas, está usando drogas. Chame ele e procura com a orientação, quer levar ele para um centro para recuperação. Ah, ele não quer nada disso, então também vai viver sua vida lá. Você vai estar orando, vai intercedendo por ele, mas você não vai colocar dentro da sua casa, você não vai trazer, você não vai apoiar o erro. Nós não podemos, nós temos que, volto a insistir, isso, versículo 9, o amor seja sem qualquer fingimento, odiai-se o mal e apegai-vos ao bem. Nós temos que em todo momento, não, se eu amo a fulano ou fulana, ele está no erro, ele está no pecado, eu não posso chegar para ele, não, tá tudo bem. Não, negativo, você está errado, você tem que abandonar. Ah, não, eu tenho um parente, um filho, um amigo que está no homossexualismo. Não, está errado. Ah, mas eu amo, como é que eu vou falar? É meu amigo, é minha amiga, é meu parente. Não interessa, está errado. E eu não vou concordar, eu não vou compartilhar. Também não adianta você falar que está errado, mas está ali junto com a pessoa, porque ela fica subentendido que é um apoio, que você está concordando. Então nós temos que entender bem o que é o amor. Ah, não, porque eu amo, é o amor de Deus. Não, isso é mentira. Eu vejo igrejas, pregadores, supostas pregadoras, alegando, não, que é por amor, tá aceitando tudo. Na verdade, estão odiando, estão indo contra a palavra de Deus. Nós temos que condenar o pecado, nós temos que afastar o pecado, nós somos luz. Nós não aceitamos o pecado. Versículo 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Antes de nós estarmos preocupados com nós mesmos, vamos preocupar com o próximo. Jesus deixou bem claro, o segundo só temos 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que amar como a nós mesmos. E o que nós fazemos hoje? Nós estamos procurando apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Como está aqui, apresentar o nosso corpo
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto lógico. Então nós queremos também que o próximo também assim faça. Nós queremos que o próximo haja da mesma maneira. Nós queremos que, assim como nós queremos alcançar a salvação, nós queremos que o próximo também alcance. É isso que nós desejamos. Por isto, nós condenamos o pecado. Ah, não, é meu pai. A Bíblia fala para honrar pai e mãe. E meu pai abandonou a minha mãe e agora está com uma outra mulher, mas eu tenho que aceitar porque ele é meu pai, tenho que honrar pai e mãe. Não. Negativo. Honrar a mãe depois, se ele precisar, tiver que ajudar, tudo bem. Mas ele está no erro, está no pecado, vamos condenar. Não, se está em adultério, e enquanto você estiver em adultério, se está nesse erro, o senhor faz saúde não vir na minha casa, eu também não vou na sua, o senhor tem que se consertar. Nós estamos apresentando como se nós não estamos nos moldando. Se você aceitar isso dos seus parentes, familiares ou seus amigos, você está se moldando a este mundo. E nós vemos lá dentro, nós não podemos nos moldar, nós temos que combater, nós temos que amar como a palavra de Deus diz. É isso que nós temos que fazer. Isso que é amar dedicadamente. Ah, fulano tá numa situação difícil, mas ele tá nesse pecado. Não, olha bem, você tá nesse pecado, você tem que abandonar, você tem que mudar. Eu te amo, mas você tem que querer receber o amor. Senão, não. Versículo 11. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servir o Senhor. Nós não podemos ser descuidados, nós temos que ser zelosos, cuidadosos. Fazer o que o Senhor fala. Ah, pastor, mas eu não posso, se eu falar isso, a pessoa pode se levantar contra mim, ficar com raiva, pode me xingar. E daí que xingue? Não importa. Nós não estamos preocupados com nós. Ah, mas ele é mais do que eu. Deixa, glória a Deus, você vai falar a verdade. Você está amando. Ah, eu tenho medo, de repente acontece isso. Não, você não pode ter medo. Se você confia no Senhor, se você crê no Senhor, você não tem medo. Não sejais descuidados no zelo. Sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Nossa esperança é a salvação em Jesus. Nos alegrar sempre, em todo momento, em toda situação, não importa o que nós estivermos passando. Vamos manter essa alegria, porque nós temos uma promessa legítima, verdadeira, real, e nós sabemos para onde nós vamos, para onde nós estamos querendo ir. E nós sabemos que se nós estivermos aqui em Jesus, que é o Evangelho, nós alcançaremos. Então vamos nos alegrar lá. Ah, nós estamos passando por luta, por dificuldade, vamos ser pacientes na tribulação. Ah, eu estou passando um problema sério de saúde. Ah, eu estou passando um problema sério na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira. Vamos ser pacientes nas tribulações. Não importa qual seja. Vamos ser pacientes nelas. E vamos perseverar em oração. Sempre estar orando. Sempre estar buscando o Senhor. Sempre clamando o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Perseverar em oração. Todo o tempo. Nós temos que orar para agradecer, nós temos que orar para clamar, nós temos que orar em todo o tempo. Orar em espírito. Ah, pastor, não tem tempo para você estar no trabalho, está fazendo qualquer coisa, você está orando em espírito. É isso que nós temos que fazer. Cooperai com o santo nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Cooperar com o santo. Você está vendo a situação de um irmão, digo irmão de um cristão, ele está passando dificuldades financeiras, dificuldade na saúde, qualquer dificuldade, vamos procurar ajudar. É a nossa obrigação, nós amamos o próximo como a nós mesmos. Vamos procurar socorrer, vamos procurar apoiar. Ah, pastor, a pessoa está na situação agora que não tem nem lugar onde ficar, não tem lugar na minha casa, vamos colocar na minha casa. Vou receber na minha casa.
Vamos ser hospitaleiros. Vamos socorrer. Nós estamos falando dos santos. O que são santos? Aqueles que vivem em santidade. Aqueles que praticam santidade. Não é você ficar pegando qualquer um. Não. É cooperar com os santos. Os que vivem em santidade. Pessoas que vivem de acordo com o Evangelho. Você tem a obrigação. Seu irmão em Cristo. Quando fala irmão em Cristo, que realmente é irmão. Você tem a obrigação de ajudar. O versículo 14 fala: abençoai o que vos persegue. Abençoai. E não amaldiçoeis. Então, eles perseguindo, então nós vamos abençoar. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor estar agindo na vida dele. Vamos amaldiçoar quem quer ser, não importa. A pessoa está fazendo isso, está desejando mal a mim e minha família, eu vou amaldiçoar, não. Nós não podemos amaldiçoar ninguém, mas só abençoar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que, caros irmãos, nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto lógico. Eu li hoje o livro de Romanos, capítulo 12, até o versículo 14. Todas as dúvidas nós tiramos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.